Vamos falar um pouco hoje sobre a poética da canção, a música das palavras, sobretudo, né? A importância dela, primeiro, como uma memória social, né? E como essa memória marca a cultura em cada momento. Em cada momento da cultura corresponde um tipo de música, um tipo de comportamento musical, né? Mas é bom lembrar que desde o início a gente pode, como dizem os antropólogos, o homem começa cantando. A fala só vem depois. O canto precede a fala e a argumentação, claro, né? Então o homem cantou antes de falar. É isso que eu acho interessante. E aí há uma música que acompanha nos diversos momentos a relação que a gente tem com a música. Por exemplo, a música primitiva, vamos chamar assim, com imprecisão semântica, mas lá no início, aquela coisa ritual, a música de ritual sacro, né? Como era importante, mas aquilo corresponde a um tipo de sociedade. Mais tarde, a gente vai ter uma música, digamos, bélica, né? Era uma música que agregava e animava, como está na Ilíada, por exemplo, né? Tem um tipo é um soldado que canta, ele vai conduzindo os outros soldados, vai animando, dando ânimo aos soldados para continuar. Se a gente pensar, por exemplo, a ópera é a assunção, é quando a burguesia assume um certo poder. A ópera corresponde a isso, né? O jazz, por exemplo. O jazz é um momento, uma espécie de revolta contra o patriarcado, porque é uma música de uma movimentação quase rebelde com relação à harmonia tradicional, digamos, da valsa vienense, que era uma sociedade que se supunha harmoniosa e tal. O jazz é uma inversão de tom. O concerto, ou a ópera estão ligados a um determinado momento, né? Hoje nós temos o Spotify, que é uma coisa interessante, porque é um outro momento na cultura que é um outro estágio do capitalismo. Ou seja, é quando os detentores do poder é quem está ouvindo, está fazendo, está conquistando o espaço, democratizando o que era uma elite. Quem cantava? Os cantores, né? Hoje quem canta? Todo mundo tem acesso, todo mundo participa, todo mundo cria e tal. Então é um momento novo. A tecnologia é o que define um momento da cultura. Sempre foi assim. É a tecnologia quem permite esse tipo de coisa. É mais ou menos por aí. Agora, na cultura contemporânea, as coisas mudam porque o regime social, quer dizer, quando o capital se impõe, tudo se torna na cultura capital, nos dois sentidos da palavra. É de capital importância e é um capital também a música. Ou seja, a música é preparada para ser homogeneizada, transformada em algo leve, fácil de digerir, né, de bom consumo, porque para o consumo é preciso que haja esse acesso fácil, e o acesso significa numa linguagem acessível, que não tenha muito trabalho de linguagem e tal. Então, quanto mais homogeneizado, mais isso corre. Como meme, por exemplo, não pede muito, mas circula muito, e por isso mesmo, né? Então nós estamos nesse momento em que a música entra, a música mostra em que estágio de cultura nós estamos, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E aí o que a gente nota é, a partir o Spotify é apenas uma plataforma, como exemplo que estou citando, e é um exemplo que estou dizendo de modo apressado, eu não estou sendo muito justo, certo? Com o Spotify, que democratizou e permitiu o melhor e o pior, mas enfim, mas está aí como possibilidade de, né? Então você traz, e é claro que leva também nessa pressa de ter o maior número de participações, então a quantidade vai sacrificar um pouco o trabalho da linguagem. E aí nós temos, às vezes, um tipo de não empenho com relação à linguagem para que ela circule mais facilmente. Então, quando você tem
a minha geração, as pessoas da minha geração, ainda se acostumaram, desde Luiz Gonzaga, com os textos que contavam uma história, certo? Como texto partida e tal, essa coisa. Contava, é como o gibi, certo? Contavam a história. Quem vai retomar isso, no Faroeste Caboclo, por exemplo, que é muito mais moderno, mas retoma aquele modelo de uma história, do princípio ao fim. Né? Eduardo e Mônica conta também uma história. Mas a maior parte do tempo, essa música, hoje, ela investe mais. Ela é menos, digamos, um desejo de expressão, digamos, sentimental, e ela mais é um desafio na própria linguagem. Certo? Então, isso marca a poética contemporânea, da música contemporânea. Ela investe na linguagem. Né? E, sobretudo, como nós passamos os dias duros da famosa ditadura brasileira, naquela época era preciso trabalhar a linguagem como código, fazer passar o que não se poderia dizer, mas se poderia insinuar. Pronto. E isso tem um trabalho muito grande para a censura, porque a coisa não estava dita. Sim, mas ela estava subdita. E cada vez que a coisa é subdita, ela é mais literária. Cada vez que a coisa é absolutamente explícita, ela já é menos literária. O literário está no poético naquilo que convoca o intelecto do ouvinte a ser mais intelecto. Ele convoca a um desafio. Pronto. Então, isso é fundamental para entender essa mudança de registro. Eu estava falando sobre Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga, em determinado momento, ele fez um comentário engraçado sobre Djavan. Mas não o Djavan músico, que ele admirava muito o Djavan músico, mas o Djavan letrista. Ele diz, é um bom músico, ele só não sabe fazer canção, ele não sabe contar uma história. Quer dizer, ele esperava que o Djavan contasse uma história, quando o Djavan faz um nó na linguagem e diz, você deságua em mim e eu oceano. Certo? Ora, para Luiz Gonzaga, isso não é imediato, isso não diz para a geração da minha idade, ou melhor, a geração da meia-idade ainda pode ser que entenda isso facilmente. Agora, a geração mais nova, quando o Djavan diz isso, ela subentende o que está aqui, né? Que não tem o verbo oceanar. Ele rasgou uma semântica de um verbo para traduzir um sentir que é intenso e que esse sentimento não cabe na gramática. Sim, mas cabe na complexidade que é o mundo dos sentimentos da gente. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. E outras coisas do Djavan que é dizer assim, será que eu vivi tudo por que passei? Há uma concepção de tempo aqui que está imbricada aqui no verso de Djavan, que é do melhor Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, que ele leu muito, como dizia a menina mineira, ele leu muito Carlos Drummond, ele ficou impregnado disso, de dizer o máximo no mínimo de coisa. Né? Você passou por mim e eu me perdi. Quer dizer, essas coisas todas marcam na canção brasileira uma mudança de ritmo, que é mudar o contar. Não se conta uma história, se conta um estado de espírito. É diferente, é mais sutil. Né? Então, foi uma riqueza para a linguagem. Exige mais, ela é menos comercial. A gente espera que uma música comercial seja a mesma praça, a mesma jardim. Pronto, então é aquela coisinha que é agradável de ouvir e tal. Tudo bem, isso é fácil e circula porque é fácil. Enquanto que quando alguém diz assim, a saudade é o revés de um parto. A gente passa por isso e diz, como é? Deixa eu ver. Aí a gente volta, por que diabo a saudade é o revés de um parto? Mas aqui porque tem uma poética que diz, olha, descasca. Como na saudade, escuta só, como num parto, a gente não, a mulher põe para fora, a gente põe para fora, na saudade a gente põe alguém para dentro. É o revés de um parto. Mas isso está dito ali de um modo simples, mas é de uma complexidade muito grande. Então é esse compromisso com a linguagem que eu digo, aqui isso cheira ao poético. Aqui está o poético, que diz muito mais, ou melhor,
significa mais do que o que está apenas dizendo. Está significando mais. Essa mudança de sensibilidade com relação à linguagem é interessante, a gente pode perceber isso numa música que fez um enorme sucesso, sobretudo para os da minha geração, que era Fascinação, que Elis Regina fez uma sucessão com ela. É uma música italiana. Mas, enfim, Fascinação é naquele código ultra romântico. Os sonhos mais lindos, sonhei, enfim, é aquela coisa bem romântica. O texto italiano é de uma contenção, de uma concisão muito grande, diferente do romanticão nosso. É quando estou solo con te, io non mi sento padrone di te. Te vorrei parlare, ti vorrei baciare e resto solo sguardo. Eu só faço, eu quero, quando eu estou perto de ti, eu quero falar, eu só fico olhando e tal. Quer dizer, veja a diferença do registro do romanticão e tal. Aí ele diz, cosa tu fai del mio cuore? Non so. O que você faz com o meu coração? Eu não sei. Aí faz, ho bisogno sempre di questo mistério, mas eu preciso desse mistério, de não saber o que, mas sei que alguma coisa se passa. Então é nesse sentido que eu digo, é uma outra relação com o registro de linguagem, certo? Então é isso. É uma coisa que me toca muito. A outra coisa é quando vai se musicar um poema. É interessante, agora eu me lembro que o Pessoa já dizia que a importância de você colocar música num poema. Interessante isso, lá pelos anos 30, final dos anos 30. E Valéry também. Valéry dizia que pôr música num poema era como você colocar mais luz sobre um vitral. Quer dizer, a coisa resplandece ainda mais, porque um poema já é musical por natureza, certo? Onde prevalece a música do verso, não necessariamente a rima, porque a rima é uma coisa praticamente recente. Né? A poesia, a grande poesia grega ou romana, não rimava, certo? Mas ali o que interessa não é tanto a rima, é o ritmo. Certo? E então eles reconhecem isso, a importância de como Bandeira, Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Bom dia, meu branco. E São Pedro bonachão. Entre, Irene, você nem precisa pedir licença. O que tem aqui não é rima, é o ritmo. Certo? É esse ritmo que faz a linguagem poética. E Fernando Pessoa também diz que como é importante quando você vai musicar um poema, porque é como se você reforçasse a emoção do poema. Quer dizer, ele reconhece que é música sobre música. Colocar música sobre um poema é reforçar a música que já está no poema. É música sobre música, certo? Então a relação é fundamental. É claro que esse é um outro registro que não é o registro da música corrente, daquela música de aeroporto, de supermercado, aquela musiquinha, para compor. Não, aqui é aquilo que você escuta e escuta de novo. Pronto. Aquilo que não é o explícito, certo? O pudor da linguagem literária é exatamente está no implícito, aquilo que no não verbal, né? Às vezes o Chico diz assim, quando eu estou contigo, as palavras são brutas. Quer dizer, não precisa dizer nada. O que faz a gente lembrar também é o calcanhoto. Essa coisa da plenitude da presença, que é, depois de ter você, poetas, para quê? Ora, justamente a função do poeta é a vacância, é dizer nossa carência. Mas se não tiver mais a carência, se tiver a presença de alguém que te acumula, a presença que te plenifica, bom, poetas, para quê? Ela tem toda a razão. Então essa linguagem que chega um momento em que ela se suspende ali, certo? No Dante tem um momento assim muito feliz também no Vita Nuova, em que esse cara passou fissurado em Beatriz durante muito tempo, e tem um momento em que ele encontra por fim a Beatriz nos sonhos dele, e a Beatriz está lá. Ele tem uma paixão pela Beatriz, que ele viu duas vezes na vida. Mas foi muito forte a impressão. E então ele diz assim,
e se qualcuno mi avesse domandato di cosa alguna, la mia risponsione sarebbe stata solamente amore, com il viso vestito de humildade. Quer dizer, ele está diante da Beatriz, esse é o problema da comunicação. Está diante e não tem mais que comunicar, já está ali. Ele diz, e se qualcuno mi avesse domandato di cosa alguna, se alguém ali me perguntasse qualquer coisa, la mia risponsione, a minha resposta seria amore, com il viso vestito de humildade, com o rosto vestido de humildade, de lágrimas, certo? Então essa é a linguagem que chega no seu limite. A partir daqui a linguagem não diz mais, certo? Aqui é o não verbal da linguagem. É essa coisa que algumas músicas dizem. Portanto, há esse trabalho da linguagem, que ela é trabalhada aqui, e ela é também uma memória social. Se você pensar a figuração da mulher através da música, essa configuração da imagem feminina, basta ver de um modo muito rápido, portanto muito injusto, mas pegando só duas músicas. A Amélia, clássica, a Amélia, que era uma mulher de verdade, é aquela mulher servil e que achava bonito não ter o que comer e tal, enfim. Era uma sociedade que pensava aquilo da mulher. No contraponto, a Chico, né? Olhe nos olhos. A mulher já está bem realizada, a relação se desfaz, mas ela se refaz. Então o contraste é fantástico para você ver, através da música popular, um outro perfil, uma espécie de formatação de uma configuração da imagem feminina. Essa coisa que é importante. Essa coisa que me instiga muito é essa relação entre a poética da canção, a melodia, né, e a linguagem. Né? São registros que, com o tempo, vão dizendo a sensibilidade de determinados momentos culturais. Né? Se a gente pegar, tá aí, eu estudo para você gostar de mim, mas o que diabo é tá aí? Já não é mais um advérbio de lugar, é um estado de espírito, certo? Tá aí. Da mesma forma, você pode pular lá na frente e ver um Djavan dizendo, sem meu amor aqui, eu não tomo banho de rir, eu não sou feliz tão cedo. Hoje eu estou tão assim, mas o que é assim? Ora, só quem estiver lascado e sem a pessoa que você ama, vai entender o que é estar assim. Certo? Então, a linguagem não diz, ela sugere. Ela tem uma capacidade de significar muito mais do que dizer. Certo? Em outros momentos, ele vai mexer, inclusive, com a semântica, como quando ele diz, usando o imaginário bem popular nosso, bom, sobretudo um popular da minha idade, mas que era aquele coração de Jesus lá na parede, que era muito comum na cultura brasileira, sobretudo no sertão, enfim. E ele diz, preso na parede, este meu coração teu. Quer dizer, ele mexe com o possessivo e está lá, mas só a junção disso faz a gente pensar, poxa, está bem dito. Certo? É essa dinamização que a gente encontra na canção, que a gente pode dizer, aqui tem uma poética. Né? Aqui tem uma poética. Quando a pessoa não tem muito boa vontade com relação à canção, vai dizer, não, olha, poesia é poesia, letra de música é letra de música. Pode ser que sim, vou responder mineiramente. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando alguém diz, esse coqueiro que dá coco, claro que não é nada de especial, o poético não está aqui. Mas quando alguém diz assim, como a Calcanhoto, deixei você, voltei sem mim, ou eu não moro mais em mim. Quando você ouve uma frase, um verso desse, eu não moro mais em mim, você percebe, olha, aqui a linguagem foi trabalhada de um modo que ela diz muito mais, né? Ela significa muito mais do que... É um uso específico isso. Agora, isso, com um bom arranjo, uma bela melodia, é como diz o outro. Quer dizer, esse outro é Pessoa e Valéry, né? Ou seja, você reforça a emoção, né? Que já não é a emoção do poeta. Não precisa ser a emoção do poeta. O que interessa é a emoção que o poeta produz no ouvinte. Você ouve aquilo, como o Chico diz, uma canção de amor, não faz nascer amor nem amante. Porém, se uma canção nos toca o coração, o amor nasce melhor que antes. Né?
Então, qualquer canção de dor é uma canção de dor, mas é melhor sofrer em dó menor do que você sofrer calado. Então, é nesse sentido que a poética da canção é uma coisa que passa pelo entretexto, certo? Não é tanto a linguagem explícita, não, é o subtexto da canção, é aquilo que está entredito, certo? Então, é nesse sentido. O Djavan está rico disso, Chico, e tem inclusive alguns momentos que você olha e diz, pô, isso aqui é pura poesia. Quando é que eu sei que é pura poesia? Quando a linguagem, em vez de dizer, canta. A própria linguagem canta, certo? Então é nesse sentido que eu digo, olha, é preciso a gente ouvir música, mas ouvir com os dois ouvidos, certo? Um ouvido para a beleza e um outro ouvido para percepção, para analisar um pouco, para dizer, opa, peraí, por que isso aqui? Como isso aqui? Como isso está bem dito? Né? Se a gente ouvir na pressa, passa. Se a gente parar para ver, a gente, puxa, não é gratuitamente que isso está aqui. Certo? É porque essa é a comunicação que é mais que comunicação. A comunicação é uma coisa que se dispensa. A comunicação é como se eu pego uma pedra e passo para alguém, que passa para alguém, que passa para alguém. Isso é comunicação. Agora, o que eu estou falando na poética da canção é de uma transubstanciação. Me perdoe o palavrão, mas é do mundo teológico. Ou seja, quando aquilo que você recebe está impregnado em você agora. A sua maneira de ver e de sentir é diferente depois que aquela coisa despertou em você um outro sentimento, né? Uma outra maneira de ver o mundo. Você está enriquecido, você está grávido de beleza. Bom, gente, é mais ou menos isso. Eu peço desculpa porque falei de coisa muito grave de um modo muito leviano, muito rápido, porque é de uma complexidade muito grande. A beleza é de uma complexidade muito grande. Mas eu convido vocês para que interajam com a gente. Vocês deem ali suas sugestões do que vocês pensam, do que vocês propõem, para a gente fazer esse diálogo. Né? Então, agradeço muito a paciência e quero dizer, como Aristóteles não disse ainda, estamos nessa. Obrigadão.